Pois é, menos 10 mil na minha carteira. Hoje vou-vos falar dos meus maiores erros de investimento desde que eu comecei este projeto. A maior parte deles ainda estou a sentir na pele neste momento, ou as suas repercussões, pelo menos. Portanto, sem mais demoras, vamos ver o que é que eu andei a fazer para perder os tais 10 mil euros. Acho que é comum a todos os mortais, que é entrar em pânico quando os mercados estão a cair. Todos passamos por isso. Não vendi tudo o que tinha, menos mal, mas ver as quedas fazia-me pensar em vender o que eu tinha, o que ainda estava a verde, mesmo que fosse ainda só 4% para tentar salvaguardar pelo menos algum dinheiro, ou não vender e reforçar, ou vender outra vez, ou meter ainda mais dinheiro para reforçar as posições que já caíram muito, ou vender e assumir essas perdas e canalizar para o que ainda está a verde, e é muito pânico. O aumento da volatilidade nos mercados é inevitável e especialmente acontece em momentos de grande pânico ou, pelo contrário, em momentos de grande euforia. E o mais importante a reter aqui é que não devemos sujeitar-nos a isso, não devemos seguir o nosso medo, nem o pânico geral dos mercados, mas sim devemos seguir sempre a nossa estratégia. Se a nossa estratégia é não vender ou não reforçar à maluca só porque isso caiu 2% hoje, se calhar é o que devemos fazer. O nosso cérebro e a nossa psicologia funciona de tal maneira que quando vemos as coisas a cair, temos vontade de vender ou pelo menos uma forte vontade de termos vendido há uns tempos atrás. E quando vemos as coisas a crescer, tendencialmente queremos continuar a comprar, mesmo que não seja a escolha mais inteligente. Por isso, seguirmos a nossa estratégia é muito importante. Ponto número 2, e foi isso das coisas que mais me lixou. Agora já não faço isso, mas tenho tanto lixo no meu portfólio. Sim, porque não se esqueçam que esta carinha aqui de assustada no primeiro episódio não é só porque sim. Para além do pânico das câmaras, era também porque eu estava muito assustada com o que estava a fazer, porque na verdade eu não sabia o que estava a fazer. O meu desafio nasceu precisamente para mostrar como uma pessoa sem conhecimento prévio consegue ir aprendendo, claro, aprender é importante, ir aprendendo e ir aplicando essas aprendizagens. E hoje em dia não comprava pelo menos metade das coisas que eu tenho na minha carteira. Não sou nenhum guru de investimento, sou uma comum mortal que trabalha das 8 às 6 e que está a tentar rentabilizar o dinheiro que consegue ir pagar, das subscrições que não paga ou das novas coleções que não compra, etc. 2020 foi um ano espetacular, estávamos a ver tudo a crescer e estas subidas drásticas de tudo fizeram também subir o sangue na guerra. Dona disto tudo, eu vou comprar, vou conseguir rentabilidades incríveis e vou conseguir atingir o meu milhão muito mais cedo. Comprei muita coisa especulativa que não analisei a fundo e, portanto, agora lixei-me. Comprar tudo o que está a subir imenso é uma tentação maior ainda do que a maçã de Adão e Eva. E um exemplo é a Jumia que eu comprei e continuei a reforçar, e continuei a reforçar, e continuei a reforçar porque vi que ela às tantas tinha chegado aos $63, mas neste momento está abaixo de 10. Segundo vários estudos, investir simplesmente no S&P 500 traz-nos rentabilidades muito boas e muito mais saudáveis, muito mais estáveis do que investirmos em ações especulativas. Claro que houve muita gente que ganhou dinheiro com ações especulativas durante 2020 e 2021. Eu não fui uma delas e, portanto, neste momento guardo num lugar de destaque a Jumia no meu portfólio, juntamente com as outras tias que me estão a pintar de vermelho a minha carteira. Erro número 3. Comprar para receber dividendos. E aqui não me interpretem mal, eu acho que as ações de dividendos é uma excelente estratégia. Vou só aqui explicar a minha posição. Eu tinha pouco dinheiro investido, eu tinha cerca de 1000 euros investidos inicialmente, quando comecei a analisar e a procurar muitas ações com dividendos altos. O que me interessava era encontrar empresas, independentemente do setor, independentemente das suas outras condições, empresas que pagassem bons dividendos, que tivessem um dividend yield elevado e de preferência que fossem dividend king ou
dividend aristocrata pelo menos. Os poucos dividendos que eu recebia não me chegavam para grande coisa, como é óbvio, e a verdade é que depois tive que na mesma preencher o IRS, declarar esses dividendos, porque temia que o fisco fosse atrás de mim por aqueles 7€ e qualquer coisa. Receber dividendos foi uma sensação incrível, é excelente, mas eu pessoalmente acho que para conseguir-se chegar ao FIRE mais rapidamente é muito mais fácil irmos investindo em ETFs acumulativos para capitalizar mais, para rentabilizar o juro composto e aí sim, quando já temos algum capital investido, podemos alocar o nosso dinheiro às ações de dividendos para termos uma renda passiva. Sendo que, por norma, o preço da ação cai após o pagamento dos dividendos e, portanto, o preço da ação dava sempre ela por ela. Eu ia lá recebendo o meu $1 a cada 3 meses e não me servia de muito. A seguir, e mais uma vez, isso remonta ao início do projeto, o erro que eu cometi, ou pelo menos do meu ponto de vista é um erro, é prender-se às ações que não andam nem desandam. O mercado financeiro é brutal, mas a verdade é que mesmo no mercado financeiro nós temos os nossos depósitos a prazo, ou seja, aquelas ações que não rendem nada, simplesmente existem. A verdade é que eu tinha muita expectativa que um dia isto vai disparar, e se calhar até vai, mas entretanto o custo de oportunidade, ou seja, oportunidades de investir esse dinheiro e já ter alguma rentabilidade, foi-se e eu perdi tempo. E agora aqui voltando à minha Jumia, outro erro que eu cometi e ainda cometo, e pode ser que este ano ainda tenha a possibilidade de me redimir, é não assumir as perdas. Isto é um ponto complicado. Vender não é bom. Do meu ponto de vista, vender não é bom e nós só assumimos as nossas perdas quando vendemos as posições. Se eu compro uma ação hoje a $100 e ela vai para 50 amanhã, eu não perdi $50. Eu só perco os $50 quando vendo essa ação. Até lá ela pode recuperar, pode cair mais, etc. A verdade é que houve várias ações que eu comprei, como já disse, sem pensar, e continuava com os meus óculos cor-de-rosa a pensar que um dia isto volta a recuperar e que já será em dezembro de 2021. A verdade é que no final de 2021 houve uma ligeira subida, mas mais perto do final de ano vimos novamente as quedas. Pelo menos eu vi quedas no meu portfólio. E aqui a parte interessante é que tudo bem, se a ação for boa, se calhar devemos manter na mesma, eu acredito piamente nisso, mas no meu caso não era verdade. Porquê? Porque eu não comprei ações que eu achassem boas, eu comprei aquilo que estava em hype, aquilo que estava a crescer muito. E depois há um outro fator, é que eu vendi o meu apartamento e consegui algumas mais-valias e, portanto, se calhar realizar essas perdas poderia ser inteligente. Eu sei de uma estratégia que algumas pessoas utilizam em que vendem as posições que têm a negativo perto do final de ano, 31 de dezembro, 30 de dezembro, tanto faz, e depois voltam a comprar assim que a bolsa abre no ano novo. Com isso, conseguiram realizar as perdas e, portanto, conseguem ter menos valias para ajudar a equilibrar as mais-valias que possam ter tido para efeitos de IRS e depois, no ano a seguir, voltam a ter essas posições e continuam a esperar que algum dia elas recuperem e que esse dinheiro não tenha ido a fundo perdido. Eu poderia ter seguido a mesma estratégia, teria realizado pelo menos parte das minhas perdas, podia depois usar isso para ajudar-me aqui com as mais-valias, porque para além dos 8.000 negativos que eu tenho na bolsa, daí sendo 10.000, tive que pagar ainda mais 2.000€ acima no meu IRS por causa das mais-valias. No total foram pagos 12.000€ de IRS este ano. Portanto, se tivesse feito essa jogada, certamente conseguiria reduzir em muito o valor que eu teria de pagar de IRS e depois nada me impedia voltar a comprar no ano novo exatamente as mesmas posições e depois esperar que elas recuperem para conseguir, pelo menos psicologicamente, não me sentir mal de ter perdido esse dinheiro e algum dia elas vão de recuperar e eu hei de recuperar o meu dinheiro. Outro erro que eu cometi, e é pena porque eu falo imenso disso aqui no canal, é pôr os ovos todos na mesma cesta. A verdade é que eu falo imenso sobre a diversificação e antes falava mais ainda, mas pelos vistos não soube diversificar bem. A minha estratégia de risco elevado levou-me a estar sobreexposta ao setor
informático, das tecnologias de informação. Várias empresas ligadas ao IT, várias empresas altamente tecnológicas no meu portfólio e depois muitas delas também ligadas à biotecnologia e, portanto, eu estava muito exposta a 2 setores que, na verdade, em fase de recessão, teriam exatamente o mesmo comportamento nas suas cotações, ou seja, ambas iriam cair. Portanto, na verdade, eu não estava a diversificar o suficiente. Demasiada exposição ao mesmo setor pode trazer muita rentabilidade, muito lucro ou então perder muito. No meu caso foi perder bastante porque foi precisamente o IT e o setor biotecnológico que sofreram mais ao longo deste ano e, portanto, as outras ações que eu tinha, mais clássicas, por assim dizer, as blue chips ou outros setores, não eram suficientes para equilibrar a minha carteira. Ao longo do tempo fui corrigindo esse erro e também, como já mencionei em alguns vídeos anteriores, pretendo ir aumentando cada vez mais a alocação aos ETFs na minha carteira, portanto, esse erro será colmatado quase automaticamente, porque os ETFs por si só já são bastante diversificados, eu vou ter também vários para estar exposta não só aos Estados Unidos, mas a verdade é que o meu início era muito por aí, portanto, eu passei 2020 e 2021 à espera que o IT continue a multiplicar e multiplicar e multiplicar. Por fim, aqui é um extra, porque não tem a ver diretamente com investimentos e não vamos contar isso a ninguém, vamos fazer aqui um pacto de silêncio. Eu não contei isto, eu não confessei isto, mas a verdade é que eu não faço excesso de gás. Se devia. Se toda a gente recomenda, sim senhor. Se faço, não. Eu não consigo ir controlando a minha vida por um Excel e a verdade é que toda a gente nos recomenda nós começarmos a nossa jornada financeira para a liberdade financeira precisamente por controlarmos os nossos gastos, termos tudo bem discriminado no Excel, bem bonito, cheio de cores, para nós sabermos onde é que andamos a gastar o nosso dinheiro e com isso conseguimos poupar mais. A verdade é que eu fiz isso durante 2 meses e depois parei, porque eu, por norma, tenho os meus gastos relativamente bem controlados e são poucas as vezes que eu tenho compras por impulso e, por norma, são coisas para oferecer ou surpreender alguém e, portanto, esses eu não sei se quero controlar. Eu tentei, eu juro que tentei e toda a gente do mundo financeiro grita-nos que nós temos que ter aqui um Excel bonito, mas assim, se tens 20 anos e queres simplesmente canalizar a mesada para conseguires atingir a liberdade financeira muito cedo, ou se tens uma família que exige a tua atenção, se tens 3 filhos, inclusive que eu não entro em nenhuma dessas 2 categorias, adiante. Eu compreendo que possa ser muito difícil nós preenchermos religiosamente todos os meses um Excel de gastos. O compromisso aqui é pelo menos tentar refletir, tentar fazer pelo menos 1 ou 2 meses esse tracking para tentarmos perceber onde é que andamos a gastar e se há alguma despesa que nós não nos apercebamos ou alguma despesa à qual não ligamos muito e na verdade come-nos bastante do nosso orçamento e poderíamos canalizar esse dinheiro para investimento. Detectar esses pequenos Pac-Mans que entram na nossa carteira depois de recebermos o salário e toca a comê-lo é importante. Sim, se eu conseguiria fazer isso a longo prazo, admito que não e, portanto, compreendo que haja mais pessoas que não o consigam fazer. Por isso, vamos todos aceitar-nos assim como nós somos e não vamos julgar ninguém. Após alguns meses, esses 1, 2, 3 meses, de certeza que vão conseguir identificar aqui alguma coisa que esteja a fazer derrapar o vosso orçamento familiar ou pessoal, tanto faz, e com isso depois conseguir voltar à sua vida caótica sem continuar a viver de quadrículas e VLOOKUPs. E não digam a ninguém que eu disse isso. Não aconteceu. Eu vou negar. E aqui está a lista dos meus erros financeiros. Partilha comigo nos comentários que erros é que tu cometias ou quais é que ainda cometes. Deixa um like a este vídeo. Bons investimentos e que a força do juro composto esteja contigo.